Vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo esse anúncio que conta com a presença do presidente Lula. Vamos lá. Para início à cerimônia, tem a palavra o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, ministros José Múcio, Fernando Haddad, Luciana Santos, cumprimentar também aqui o ministro Luiz Marinho, ministra Anísia Trindade, o chanceler Mauro Vieira, cumprimentar o Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer, Luiz Carlos Teixeira, presidente da ABINDE, José Luiz Gordon, representando o BNDES, amigas e amigos. Se puder colocar a primeira tela, a gente ganha um tempinho ali. Isso. Foi instalado, presidente, o CNDI, o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, que o senhor recriou. E hoje completa um ano da NIB, a Nova Indústria Brasil, que são 6 missões. A primeira missão, agroindústria. A segunda missão, complexo industrial da saúde. A terceira, cidade, saneamento, habitação, mobilidade. A quarta missão, a transição digital, toda a parte eletroeletrônica, chips, semicondutores. A missão 5, transição ecológica. Lei do hidrogênio verde, mercado regulado de carbono, nova lei de combustíveis. E hoje a 6ª missão, que é defesa e a parte de indústria da defesa. E aí incluída a parte aeronáutica, que é a missão 6. Vamos passar então à próxima. A missão 6, qual é a meta? A meta é nós chegarmos nas tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacional, chegarmos a 55% até 2026 e 75% até 2033. Hoje nós estamos em 42,7%. Próxima. Aí nós temos um exemplo de tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacional, que as cadeias produtivas foram mapeadas e estudadas. Veículos lançadores, radares e satélites. Próxima. Aqui mostra, Ricardo Albano, nosso presidente da CNI, mostram a nova indústria Brasil, uma indústria mais inovadora. Então, BNDES, FINEP e Embrapi são recursos a juros de taxa de TR, portanto, juros real zero, para incentivar pesquisa, desenvolvimento e inovação. Uma indústria mais verde, mais sustentável, todas as medidas de descarbonização e de eficiência energética. Uma indústria mais exportadora, então portal único, licença flex, acordos comerciais, financiamento, no caso da indústria de defesa, o pré-embarque, e quero aqui destacar o Banco do Brasil, que trabalha importante no financiamento do pré-embarque, que foi resolvido, e uma indústria mais competitiva, mais produtiva. Nesse momento está sendo lançado mais 10 bilhões de letra de crédito do desenvolvimento, Haddad. O LCD teve 10 bilhões, presidente Lula, agora mais 10 bilhões lançados pelos bancos de desenvolvimento, especialmente BNDES, mas também BASA e BNB. Isso é crédito mais barato para a indústria. Tinha LCA para agricultura, LCI imobiliário e o LCD agora para a indústria. Também o REIC, Mover, depreciação acelerada, um conjunto de medidas para dar competitividade à indústria. Próximo. Aqui o plano mais produção. Quando foi lançado 300 bilhões, e nós estamos chegando aí a 507 bilhões para incentivar
o crescimento da indústria brasileira, a retomada da indústria, principalmente BNDES, Banco do Brasil, Caixa, FINEP, Embrapi, BNB e BASA. Próximo. Aqui mostra a missão 6. São 42,1 bilhões, e quero destacar aqui o PAC Defesa, e mais 42,1 já executados, e 37,7 2025, 2026. Próximo. Aqui, especificamente na missão 6, investimento privado, que especialmente a ABIND e a Embraer vão poder explicitar, totalizando 33,1 bilhões de reais. Agora, quero também destacar, presidente Lula, a indústria naval. Então, com fundo de marinha mercante, com juros reduzidos, 1,6 bilhão de depreciação acelerada e também conteúdo local, nós estamos tendo uma recuperação da indústria naval no Brasil, tanto na área de defesa, com a construção das fragatas, como também na área comercial, com encomendas da Petrobras e da Transpetro. Próximo. Aqui uma síntese. Setor de construção, anunciado investimento de 1,06 trilhão, TIC, automotivo, agroindústria, aço, papel e celulose, complexo industrial da saúde, energias renováveis e defesa, totalizando 2,2 trilhões de investimentos privados anunciados. Próximo. Aqui, investimento público, tanto do PAC, quanto também financiamento nas 6 missões, na missão da agroindústria, da saúde, na missão das cidades, da transição digital, ecológica e defesa. Próximo. E aí, concluindo, 3,4 trilhões ao todo de investimento. Quero, ao encerrar, agradecer aqui aos colegas ministros e ministras pela participação, pela colaboração importantíssima, agradecer ao CNDI e todo o setor privado pela participação enorme, agradecer ao nosso time aqui, o Márcio, o Wallace e as meninas, e destacar, presidente, que nós crescemos o ano passado, a indústria em geral, 3,1. A indústria de transformação, 3,7. O dobro da média mundial. O dobro da média do mundo foi o crescimento da indústria brasileira o ano passado. Exportações de indústria de transformação, 189 bilhões de dólares, que também foi recorde. E recorde também na criação de emprego e de renda para a nossa população. Vamos ao trabalho. Obrigado. Neste momento será exibido o vídeo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços com o balanço da nova indústria Brasil. Eu saí do meu ensino médio sem nenhum plano. Eu achei que eu realmente não ia conseguir nada. Eu precisava só de um incentivo para estar aqui hoje. E esse incentivo eu tive. As coisas encaminharam de certa forma para que hoje eu esteja trabalhando como engenheira dentro dessa empresa, né? Um desafio muito grande, principalmente para alguém jovem, para uma mulher. Tem bastante emprego. A pessoa que quer trabalhar, se procurar a construção civil, ela vai encontrar. Em 2024, o Brasil alcançou um marco histórico. Mais de 103 milhões de brasileiros empregados. É o maior número desde 2012. E o setor industrial voltou a puxar a geração de empregos, com os jovens conquistando seu espaço. A indústria brasileira cresceu o dobro da mundial. Com mais empregos e renda maior, os brasileiros compraram mais produtos para o lar e mais automóveis. A indústria de transformação cresceu e está fazendo o Brasil ser reconhecido globalmente. O segmento de alta tecnologia subiu. A agroindústria teve o melhor desempenho em 14 anos. E as exportações bateram recordes.
Esse bom momento da economia é fruto de muito trabalho e de políticas que olham para o presente e para o futuro. A Nova Indústria Brasil completou 1 ano. Ela atua em articulação com programas como o Novo PAC e o Plano de Transformação Ecológica, e já atraiu mais de 2 trilhões em investimentos privados. A NIB conta com um programa estratégico de financiamento, o Plano Mais Produção. A nova política é dividida em 6 missões que contam com investimentos públicos e privados para fortalecer a agroindústria e segurança alimentar, o complexo industrial da saúde, infraestrutura, saneamento e moradia, a produtividade e a transformação digital, a bioeconomia e a transição energética e a defesa e soberania nacionais. Mas isso é só o começo e o melhor ainda está por vir. O Brasil segue crescendo com a NIB e uma indústria mais forte, inovadora, sustentável e exportadora. Eu queria muito essa oportunidade de estar aqui dentro da indústria, corri atrás, me inscrevi. O objetivo agora é continuar crescendo, me desenvolvendo, estudando. Essa experiência tem sido fundamental para o meu crescimento profissional, mostrando que a indústria abre portas para os jovens que querem crescer e se desenvolver. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços entrega ao presidente da República o Plano de Ação da Nova Indústria Brasil. Pronuncia-se, nesse momento, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Material de Defesa e Segurança, Luiz Teixeira. Excelentíssimo senhor presidente, senhores ministros, senhores parlamentares, senhores militares, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, bom dia. É uma honra estar aqui hoje representando a Base Industrial de Defesa e Segurança para falar sobre um tema estratégico e essencial para o futuro do Brasil, o fortalecimento da nossa Base Industrial de Defesa e Segurança. A missão 6 da Nova Indústria Brasil nos dá um norte claro: impulsionar a inovação, a autonomia tecnológica e a competitividade do setor de defesa e segurança. Isto é essencial para a nossa soberania e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Todos sabem que uma indústria de defesa forte... obrigado. Todos sabem que uma indústria de defesa forte, além de proteger a nossa soberania, é um motor de inovação, crescimento, com impactos diretos na geração de empregos qualificados, na capacitação tecnológica e na expansão da indústria nacional. As cadeias produtivas do setor de defesa e segurança são altamente tecnológicas e possuem grande potencial de transbordamento para outras áreas da economia, como a aeroespacial, a cibernética, inteligência artificial, mercado privado. A verdade é que em um mundo cada vez mais dinâmico e interconectado, precisamos fortalecer a nossa capacidade de produzir tecnologias de ponta, reduzir dependências externas e ampliar nossa presença no mercado global. Por isso, a ABIND, como a voz da indústria de defesa e segurança do país, tem sua missão clara: promover um ecossistema robusto que incentive o desenvolvimento tecnológico, amplie a participação da indústria nacional na cadeia global e aumente a nossa capacidade de autossuficiência em sistemas estratégicos de defesa. E para alcançar esse objetivo, devemos focar em 5 pilares fundamentais: o investimento em inovação e tecnologia. A inovação é o motor de qualquer indústria competitiva. Precisamos fortalecer a pesquisa e desenvolvimento, incentivando parcerias entre empresas, universidades, centros de pesquisas, para gerar soluções avançadas em defesa e segurança. Além disso, a digitalização e o uso de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, a manufatura avançada, devem ser amplamente incentivados. É imprescindível continuarmos com essa iniciativa. O segundo pilar é a integração da indústria nacional com as cadeias produtivas globais.
Nossa indústria de defesa e segurança precisa ampliar sua inserção no mercado internacional. Para isso, é essencial facilitar o acesso ao financiamento para exportações, garantir a segurança jurídica e regulatória para atrair investimentos e fomentar acordos bilaterais de cooperação tecnológica. O Brasil já possui reconhecida capacidade em setores como aviação, sistemas navais e blindagem, e deve expandir ainda mais essa participação global. A Apex tem um papel fundamental nessa estratégia. Quanto às políticas públicas e estímulos de fomento, o Estado tem um papel fundamental na criação de um ambiente favorável para o crescimento da base industrial de defesa. Precisamos reforçar políticas de compras governamentais estratégicas, garantir a isonomia tributária para a indústria e garantir a previsibilidade orçamentária para investimentos em projetos de longo prazo. Dessa forma, criamos um ciclo virtuoso de desenvolvimento e segurança nacional. O quarto pilar é o apoio à indústria nacional. A priorização da compra de equipamentos e soluções nacionais pelas Forças Armadas e órgãos de segurança pública é essencial para garantir a previsibilidade e sustentação do setor. Precisamos de forte atuação para garantir a aplicação do termo de licitação especial para os produtos e estratégias de defesa em todas as esferas permitidas por lei. Hoje, tudo que a defesa compra, somente 25% é produzido no Brasil. Precisamos que as forças e os órgãos de segurança olhem para a indústria nacional antes de comprar lá fora. O quinto pilar é a formação da capacitação profissional. O futuro de nossa indústria depende das pessoas e investir em capacitação técnica e engenharia de ponta garantirá que tenhamos talentos necessários para liberar a inovação no setor. Nesse ponto, o ITA do Ceará é um grande exemplo aí da FAB. Precisamos gerar as condições necessárias para a retenção dos cérebros no país. Senhoras e senhores, a construção de uma base industrial de defesa e segurança robusta, além de ser uma necessidade estratégica, é uma grande oportunidade para se posicionar o Brasil como um ator global na economia e na tecnologia. Está comprovado que cada real investido em programas de defesa gera um multiplicador de quase 10 vezes em valor do PIB, demonstrando que a defesa é, acima de tudo, um investimento do futuro do país. Com inovação, investimento e políticas adequadas, podemos transformar esse setor em um motor de crescimento, de emprego e soberania na nossa nação. Agradecemos ao atual governo pela atenção diferenciada dada ao nosso setor, mas precisamos trabalhar para que o fomento chegue também às pequenas e médias empresas do setor que têm dificuldades para acessar os recursos disponíveis para a P&D. Com 39 anos dirigindo a minha empresa, eu sei claramente como o apoio da FINEP, Apex, BNDES, dentre outros, tem sido fundamental para a indústria brasileira. Lutaremos também pela PEC 55, que garante que o Ministério da Defesa receba anualmente um orçamento mínimo equivalente a 2% do produto interno bruto, para que nossa base industrial se torne cada vez mais robusta e garanta soberania e autonomia tecnológica do país. Nesse ponto, eu faço uma parte à entrevista do ministro Múcio essa semana, num canal de TV, onde ele apontou a sensibilidade relativa à alimentação do orçamento nacional na área de defesa. Presidente, não sei se o senhor sabe, mas a indústria nacional ela tem, por exemplo, capacidade de alta qualificação, como detém aqui no Brasil uma das tecnologias que poucos países no mundo detêm, como, por exemplo, o radar além do horizonte. E a Marinha não pôde incluir o radar além do horizonte na primeira solução do Cisgás do Rio, por limitação orçamentária. Ou seja, é uma grande perda aí para vários setores da economia. Estamos disponíveis para trabalhar numa agenda propositiva para viabilizar os pilares fundamentais citados. Mas a ABIND será uma ferrenha defensora das empresas e da tecnologia nacional. Lutaremos por isso. O momento de agir agora. Trabalhemos juntos para fortalecer a nossa indústria, impulsionar nossa capacidade tecnológica e garantir um Brasil mais seguro, competitivo e preparado para os desafios futuros. Obrigado.
Fará uso da palavra agora o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Excelentíssimo senhor presidente Lula, senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros, ministra, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos muito felizes em participar do evento de hoje para celebrar o aniversário de 1 ano da Nova Indústria Brasil e o lançamento da missão 6 da NIB. Queremos parabenizar a UEMDIC pela coordenação da NIB, que é uma das políticas públicas mais bem estruturadas para o desenvolvimento da indústria brasileira nesses últimos anos. A NIB é de extrema relevância para a Embraer e para toda a cadeia da indústria aeroespacial e de defesa, representadas aqui pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança e pela Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil. Gostaria de reforçar o nosso compromisso em seguir contribuindo com os objetivos e missões da NIB e promovendo investimentos no Brasil. A NIB tem 3 importantes pilares associados à nossa indústria. O primeiro pilar é a promoção das exportações. Nesse pilar, registro um especial agradecimento ao BNDES, à BGF, à Apex e ao Itamaraty, que tem realizado um trabalho excepcional para a promoção de nossas aeronaves civis e de defesa. Hoje temos aviões desenvolvidos e fabricados por brasileiros em operação em mais de 100 países. E, no último ano, alcançamos marcos históricos com a assinatura de vários contratos de exportação de extrema relevância, alçando nossa indústria de defesa a um novo patamar. A Embraer participou de todas as missões presidenciais realizadas nesse mandato, o que nos trouxe diferentes oportunidades de acesso a mercados. Esperamos que essas agendas internacionais continuem bastante ativas neste e no próximo ano. O segundo pilar, pesquisa e desenvolvimento e inovação. O apoio do MCTI e da FINEP, em especial, tem sido fundamental para a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil. Esse apoio permite que a nossa indústria aeroespacial de defesa se mantenha na vanguarda de inovação num mercado global altamente competitivo, onde nossos concorrentes contam com incentivos pesados dos seus governos. Estamos muito contentes com o avanço das discussões também com o MCTI e o CNPq em torno de uma política pública de retenção de talentos para as empresas estratégicas de defesa no Brasil. A solução dessa questão passa também pela revisão de marcos regulatórios da área, como a Lei do Bem, que poderiam trazer mais previsibilidade e incentiva os investimentos da indústria em retenção e capacidade de nossos talentos. O terceiro pilar, defesa. A Embraer nasceu defesa. São mais de 55 anos de história de colaboração com o Ministério da Defesa e das Forças Armadas do Brasil, em especial com a Força Aérea Brasileira. Essa parceria foi e continuará sendo fundamental para que o Brasil possa dominar tecnologias críticas presentes em pouquíssimas nações do mundo e contribuir para a soberania e a capacidade de dissuasão do nosso país. A Embraer é um exemplo de como essa sinergia entre o Estado e a iniciativa privada pode construir uma indústria forte, competitiva e motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Temos trabalhado intensamente para aumentar a eficiência e a produtividade, baseados em uma cultura de excelência técnica, com segurança em primeiro lugar, qualidade sempre, entregas no prazo e no melhor custo. E eu gostaria de aproveitar esta ocasião para compartilhar em primeira mão que a Embraer pretende realizar
novos investimentos no Brasil na ordem de 20 bilhões de reais até 2030. Esse valor será destinado a atender o aumento da produção de aeronaves e o desenvolvimento de novos produtos, como as aeronaves elétricas eVTOL, os nossos carros voadores, que serão fabricados no Brasil pela IVE, a empresa do Grupo Embraer. Estamos focados em capturar todo o nosso potencial. Estamos bastante otimistas em relação ao futuro nos diversos segmentos que atuamos. Encerrando, gostaria de expressar mais uma vez nossa gratidão ao governo brasileiro pela confiança e pela parceria. Ampliamos vendas, estamos alcançando novos mercados e investindo em inovação. E tudo isso só é possível por conta do apoio institucional e os investimentos do governo brasileiro na nossa indústria. Temos desafios pela frente, mas estamos confiantes que seguiremos contribuindo com a NIB, gerando tecnologia, gerando empregos qualificados, exportações e renda para o nosso país. Teremos ainda muitos resultados para celebrar. Muito obrigado. Pronuncia-se o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon. Bom dia a todos. Gostaria de começar cumprimentando o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, cumprimentar o ministro Fernando Haddad, a quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes e demais ministros. Queria dizer que a Nova Indústria Brasil, a NIB, ela é uma revolução para o setor industrial. Ela coloca a indústria no centro da agenda de desenvolvimento econômico do país, no centro da agenda de geração de emprego, no centro da agenda de crescimento. É isso que o presidente Lula tem demonstrado, a importância da indústria para o país. E vou pegar como exemplo, presidente Lula, a Embraer, que o Francisco acabou de falar. Nos governos anteriores ao do presidente Lula, estavam vendendo a Embraer, deixando de gerar rendas, empregos e produtos aqui no Brasil. Com o governo do presidente Lula, a Embraer voltou a ser brasileira. Só o BNDES, em 2 anos, apoiou mais de 141 aeronaves para a exportação da Embraer. São mais de 20 bilhões de reais de exportação da Embraer. 3 vezes mais que o governo anterior. É isso que a Nova Indústria Brasil significa. O BNDES também apoiando com a taxa de inovação, trouxe a produção do IFE para o Brasil, gerando emprego, renda, desenvolvimento de tecnologia. E é isso que a Nova Indústria Brasil está colocando no caminho. Mas não é só a Embraer, não. Em apenas 2 anos, o BNDES já colocou mais de 190 bilhões de reais para o apoio ao setor industrial brasileiro. Isso é mais que os 4 anos do governo anterior. Ou seja, o BNDES voltando a cumprir seu papel sob a liderança do presidente Mercadante de apoiar a indústria brasileira e ajudar o desenvolvimento brasileiro. Presidente Lula, o BNDES bateu esse ano de 24 o recorde de apoio ao setor de saúde e de fármacos. Uma indústria que agora inova no Brasil, graças à NIB. E não só isso, presidente. O BNDES bateu o seu recorde de apoio à inovação da história, mais de 13 bilhões de reais. E se somar BNDES e FINEP, são mais de 35 bilhões em 2 anos de apoio à inovação. O recorde da história de recursos para o setor industrial inovar nesse país. É isso que o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin têm feito pela indústria brasileira. Soma-se a isso a necessidade de aumento de ganho de produtividade da indústria brasileira, a necessidade de adquisição de bens de capital. Em 2 anos, foram 120 bilhões de reais que o BNDES colocou para aquisição de máquinas e equipamentos, aumentando a produtividade da indústria brasileira, e queremos fazer mais. Os próximos 2 anos ainda virão mais. Os 190 bilhões, presidente Lula, são 73% da meta do BNDES. Vamos fazer mais do que nós comprometemos. Pode apostar, o presidente Mercadante disse isso aqui no lançamento. E queria terminar dizendo que o Brasil tem um grande potencial de ser a indústria verde do mundo. E é isso, sob a liderança do ministro Fernando Haddad, que estamos fazendo isso. Transformamos o Fundo Clima, que era um fundo de 500, 300 milhões, num fundo de 10 bilhões de reais, e esse ano esperamos ter mais recursos, né, ministro? Ajudando a descarbonização da indústria, energias renováveis, biocombustíveis. E vou aproveitar, presidente, para mostrar como o setor empresarial está confiando no governo do senhor. BNDES e FINEP lançaram um edital de 6 bilhões
para combustível sustentável de aviação e combustível marítimo de aviação. Recebemos uma demanda de 160 bilhões. Isso mostra que uma política industrial bem feita, bem organizada, uma política macroeconômica, com estabilidade, com credibilidade passada pelo ministro Fernando Haddad e com responsabilidade fiscal, atrai investimento para o Brasil. É isso que a ANIB está fazendo, investimento no setor industrial. Parabéns, presidente Lula, parabéns, vice-presidente Alckmin. Obrigado. Neste momento, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, o presidente da FINEP e o presidente da Embraer assinam carta de comunicação de aprovação do financiamento do Plano Estratégico de Inovação da Embraer no valor de 331 milhões de reais. Agora, o presidente da Embraer e o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES assinam carta de comunicação de aprovação de financiamento para a aquisição de até 16 aeronaves Embraer E175 pela companhia aérea estadunidense Republic Airways no valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Faz uso da palavra a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito bom dia a cada um e a cada um de vocês. Quero saudar nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Defesa, Zé Múcio, meu conterrâneo, Luiz Teixeira, presidente da ABIND, Francisco Neto, presidente da Embraer, Gordon, aqui representando o Mercadante. Em nome dele, saúdo todos os conselheiros e conselheiras aqui presentes. É uma imensa alegria, presidente, poder estar aqui no primeiro ano da nova Indústria Brasil. Essa, sem dúvida nenhuma, que é a agenda das nações. Não é possível garantir um crescimento sustentável com a inclusão que não seja na base, em novas bases tecnológicas, para poder garantir um desenvolvimento sustentável. E, para isso, presidente, o senhor sempre teve convicção que esse crescimento tem que ser ancorado na inovação. E, por isso, aqui já foi dito pelos que me antecederam, nós estamos totalmente integrados às 6 missões da ANIB. E essa missão não poderia ser diferente, o êxito dela, resultando nos indicadores de crescimento, a indústria de transformação, puxando o desenvolvimento nacional, se não fosse essa grande convergência do BNDES, da FINEP, dos bancos públicos, para poder garantir o desenvolvimento nesses patamares. É o maior programa de inovação da história, como o Gordo aqui já falou. Da parte da FINEP, presidente, são 51 bilhões de reais até 2026. Mas quero dizer a você que mais da metade disso já foram investidos. Se falou em recorde, né? São os recordes que nós estamos fazendo na história. Em 23 e 24, presidente, foram quase 30 bilhões para apoiar, isso só da FINEP, mais de 2.000 projetos relacionados às 6 missões da ANIB.
São 4,2 bilhões em contratos no setor aeroespacial e de defesa, só da parte da FINEP. Dentro dessas iniciativas estão mais de 20 projetos de empresas estratégicas de defesa e desenvolvimento do maior satélite já feito pela indústria nacional, contratando, que é um consórcio liderado pela empresa Visiona, do grupo Embraer, e outros 4 projetos para a construção de um veículo lançador que garanta o sonho da autonomia no acesso no espaço, além do satélite ser mais um de observação da Terra. Também apoiamos a planta industrial para fecharmos o domínio do ciclo completo do combustível nuclear, que é pela Marinha, que é desenvolvido. E, por fim, cabe citar a contratação de 11 projetos junto aos institutos de ICTs militares, que são todos coordenados pelo ministro Zé Múcio, visando a autonomia tecnológica em defesa. Já assinamos aqui hoje com a Embraer os recursos de 368 milhões, acabamos de tirar foto, para garantir o eVTOL, o carro voador, e também ampliar a competitividade das nossas aeronaves que já são, que disputam com as grandes empresas internacionais. Então, um orgulho nacional para a gente, né, que é a inteligência brasileira que está a todo vapor. Então, quero falar do futuro, presidente. Terminando falando da indústria nacional, que teremos pela primeira vez, e será até 26, viu, presidente? Lá na base de Alcântara. A gente constrói os satélites, mas a gente às vezes lança na Índia, às vezes lança na China, e a gente precisa lançar aqui no Brasil, e esse porque nós vamos nos tornar, e será desenvolvido isso no centro de lançamento de Alcântara, que afinal o desenvolvimento que queremos. E lembrando, presidente, que o senhor resolveu recentemente a questão fundiária, que nivelou, depois de muitos anos, uma equação com a comunidade quilombola que era tão necessária. Então, com isso, a base de Alcântara está se desenvolvendo. Vamos realizar um centro de pesquisa espacial com laboratório voltado para pesquisa, desenvolvimento, teste, integração e manufatura de veículos, lançadores e satélites, que vai até, presidente, enfrentar o debate do satélite de comunicações, porque nós temos expertise no satélite e a carga útil que nós é de observação da Terra, mas nós precisamos avançar no satélite de comunicações e do GPS. O radar M200 multimissão, que é núcleo do nosso sistema de defesa antiaérea e média altura, também é um instrumento fundamental para a nossa estratégia de dissuasão, e também nós estamos financiando nesse breve futuro, porque já tem os projetos sendo analisados. E, por fim, presidente, o projeto TR-5000, que dará suporte ao desenvolvimento de um novo míssil tático de cruzeiro aéreo, que é o MICLA, mas além da turbina do etanol, que foi uma reivindicação sua de uso civil, inclusive lá na empresa chamada Projeto Lula, tem até seu nome, e que a entrada desse projeto se deu no dia 24 de dezembro, e daqui a 15 dias nós vamos aprovar, porque ele está bem qualificado, o nosso na turbina de etanol. Então, é isso, presidente. Vamos caminhar, garantindo a soberania nacional e garantindo que o desenvolvimento se dê em novas bases tecnológicas. Um grande abraço. Neste momento, faz uso da palavra o ministro da Defesa, José Múcio. Bom dia a todas e todos. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Estado da Fazenda, Fernando Haddad, minha companheira Luciana Santos, ministra de Tecnologia, ministro Mauro Vieira, Luiz Marinho, ministra Nízia Trindade, Márcio Macedo, Marco Antônio Amaro dos Santos, representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, senhoras e senhores, senhores parlamentares, representantes de órgãos do governo, autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores.
Nessa data em que celebramos o aniversário de um ano da política de governo de retomada do setor industrial denominada Programa Nova Indústria Brasil, percebemos claramente seus efeitos no aquecimento da economia do nosso país. Essa política, que foi concebida no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, tem uma de suas missões, a de número 6, dedicada à área de defesa, sob o título Tecnologias de Interesse para a Soberania e Defesas Nacionais. O país e a sociedade são testemunhas de que o poder público e o setor privado se uniram e se dedicam ao sucesso do processo de retomada da capacidade industrial brasileira. A indústria de defesa já tem uma posição de destaque na economia do país, seja por meio de números expressivos e crescentes em exportações, seja por outras contribuições no cenário interno, como geração de empregos qualificados, o incremento tecnológico, a incorporação de novas práticas, enfim, uma série de vantagens e evoluções promovidas pelo setor. Após um proveitoso e dedicado trabalho das equipes técnicas do Ministério da Defesa, em colaboração com a Casa Civil da Presidência da República, Ministério de Indústria e Comércio, Ministério de Tecnologia, o MGI, o FINEP, o BNDES e outros relevantes atores, foram estabelecidas as seguintes metas para o setor: alcançar 55% de domínio das tecnologias críticas para a defesa até 2026 e chegar ao patamar de 75% até 2033. A despeito de serem ousadas as metas, são realistas e plenamente atingíveis. Todos os ministérios da Defesa e das Forças Armadas destinarão esforços e dedicação para o sucesso do programa. Estima-se que, com o aporte de recursos previsto para a missão 6 da Nova Indústria Brasil, serão obtidos índices relevantes de crescimento da base industrial de defesa brasileira, com fortalecimento das empresas instaladas no país e da nossa economia. Dos projetos oferecidos pelo Ministério da Defesa ao Programa Nova Indústria Brasil, destacam-se 3 já aprovados: o desenvolvimento do processo de obtenção do gás hexafluoreto de urânio, o radar M200 multimissão e o foguete de decolagem para veículos hipersônicos. São marcas que fortalecem a defesa nacional, mas que trazem em seu contexto inovação tecnológica e desenvolvimento científico. Assim, a defesa segue contribuindo com diversos projetos de ciência, tecnologia e inovação, cujo aporte total será de 65,9 bilhões de reais, com o compromisso de que os resultados desses projetos alcancem avançados níveis de maturidade tecnológica. O fomento, sob a forma de subvenção econômica para o setor privado, no montante de 1,3 bilhão de reais, atende a 31 novos projetos para 3 forças singulares. Outros 12 projetos foram aprovados no contexto do Programa 9 do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, perfazendo em 2024, até o presente momento, um total de investimento de quase 600 milhões de reais. Além disso, a indústria de defesa também se vê contemplada no contexto do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que recebeu recursos da ordem de 5 bilhões de reais em 2023 e 6 bilhões em 2024, a serem empregados em projetos estratégicos da Marinha. Eu quero agradecer a presença do comandante da Marinha, do Exército Brasileiro, do Regional Richard e da Força Aérea do Brigadeiro Facic. Relevantes impactos para a soberania de defesas nacionais, tais como os projetos das fragatas Tamandaré, das viaturas blindadas e das aeronaves KC-390. Assim, senhor presidente, destaco que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas do Brasil, que tanto orgulho nos dão, mais do que nunca apresentam-se prontos para contribuírem para o sucesso da missão 6 do Programa Nova Indústria Brasil e, em última instância, para o desenvolvimento do país. O governo federal, sob a segura orientação do senhor presidente, segue avançando no desenvolvimento do Brasil e nós, da Defesa, temos contribuído significativamente nessa trajetória de sucesso. Para encerrar, presidente, me permita
Senhor presidente, fazendo um especial agradecimento ao vice-presidente, meu colega ministro Geraldo Alckmin, que capitaneou essa jornada de incentivos à economia. Agradecer também a extraordinária conduta de Wallace, que tem comandado esse conselho e tem nos orientado. Desde os primeiros dias do governo, ainda lá em janeiro de 2023, os nossos diálogos são constantes e permanentes, sempre em busca de soluções criativas para incrementar o Brasil e fazer o Brasil, construir o Brasil que nós desejamos e que nós merecemos. Estamos aqui hoje, senhor presidente, colhendo esses frutos. Devemos a todos. Tem funcionado como uma orquestra, tocando uma bela sinfonia, que é o desenvolvimento desse país. Muito obrigado a todos. Esta cerimônia está encerrada. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República. É isso, você acompanhou conosco aqui no Canal Gov o lançamento da missão 6 do programa Nova Indústria Brasil. As metas são focadas em tecnologias estratégicas para a soberania e defesa nacionais. Com investimentos públicos e privados de quase 113 bilhões de reais, a missão busca ampliar o domínio brasileiro em áreas como radares, satélites e foguetes. Os investimentos públicos incluem o PAC Defesa, com mais de 31 bilhões, para projetos como o Caça Gripen, o avião cargueiro KC-390, viaturas blindadas, fragatas e submarinos. A prioridade será para ações voltadas ao desenvolvimento de energia nuclear, sistemas de comunicação e monitoramento climático, tecnologia de propulsão, além de veículos autônomos e controlados de forma remota. O programa Nova Indústria Brasil foi lançado em janeiro do ano passado pelo governo federal para impulsionar a indústria nacional até 2033. São mais de 300 bilhões de reais em investimentos federais por meio de empréstimos com juros menores, redução de tributos e ainda fundos especiais para estimular alguns setores da economia. Destaque para a agroindústria, saúde, infraestrutura urbana, tecnologia de informação, bioeconomia e defesa. A maior parte dos recursos vem de financiamentos do BNDES, da FINEP, a financiadora de estudos e projetos, e também da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, abriu a cerimônia detalhando esses investimentos que têm a meta de estimular a indústria brasileira no cenário global. Aqui uma síntese, setor de construção, anunciado investimento de 1,06 trilhão, TIC, automotivo, agroindústria, aço, papel e celulose, complexo industrial da saúde, energias renováveis e defesa, totalizando 2,2 trilhões de investimentos privados anunciados. Próximo. Aqui investimento público, tanto do PAC quanto também